Wesley Moreira. Muito boa tarde, Ponte Nova, boa tarde, região do Vale do Piranga, em especial cidades de Mariana, Dom Silvério, Santa Cruz e Oratórios, onde o sinal da TV Educar está chegando aí com a frequência muito boa. O nosso bate-papo de hoje é com José Adalberto Rezende, ele que é secretário executivo da AMAP e também secretário executivo do Sinvalp aqui na cidade de Ponte Nova. Primeiramente, José Adalberto, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Sei que seu tempo vale ouro, mas a gente precisa falar um pouco sobre a AMAP, que é a nossa parceira e que vai completar 35 anos de existência. Boa tarde. Boa tarde, Wesley. Boa tarde, telespectadores da TV Educar. Satisfação voltar aqui nesse estúdio para estar falando um pouco do nosso trabalho. Trabalho cada vez mais árduo, com a dificuldade que as prefeituras vêm passando. Você convive no meio, você sabe, né? Então a gente vê a luta aí dos prefeitos, a gente está sempre correndo atrás de novidades para ver se ameniza um pouco o quadro. É verdade. Zé Adalberto, a AMAP vai completar 35 anos. Alguma programação especial? A AMAP, que é uma incentivadora das coisas boas em Ponte Nova e na região? A gente está programando uma festa culminando com os 35 anos da AMAP e os 5 anos do Sinvalp, que foi um consórcio público que foi criado dentro da AMAP, patrocinado inicialmente pela AMAP, e que hoje congrega 40 municípios. Ele vai além da área de abrangência da AMAP, né? Nós temos municípios do Alto Paraopeba, Congonhas, Ouro Branco, Ouro Preto, Itabirito. Santos Dumont também está aqui? Não. Nós temos municípios da região de Viçosa, Visconde do Rio Branco, Cajuri, a própria Viçosa. E nós temos também municípios na região ali do Baixo Piranga, São José do Goiabal, Sem Peixe, Raul Soares. Então, são 40 municípios numa extensão territorial bem ampla e com assim, muitos serviços a serem oferecidos. A AMAP hoje, eu vi uma entrevista sua com o Roberto, da Rádio Ponte Nova, Roberto Siqueira, uma entrevista muito bem apresentada pelo meu companheiro Roberto Siqueira, no qual você contava uma história. Como é que surgiu a AMAP, Zé Adalberto? Assim como toda a entidade associativista de municípios, em cada tempo teve uma dificuldade que entenderam que se buscasse uma solução coletiva, poderia viabilizar maiores benefícios, às vezes com o mesmo recurso ou com menos recurso. Então, o primeiro apelo da criação da AMAP é que a região precisava de um sinal de televisão. Agora você vê só, um sinal de TV, hein? Um sinal de televisão. Então, achei muito importante isso aí. As primeiras reuniões eram Sete de Barros, José Silvio, buscando viabilizar, através da união dos prefeitos, um sinal de televisão para toda a região, né? E isso culminou com a instalação dessa torre no Timpoapeba, que é município de Mariana. Então, foi assim, não tinha na época, isso para o cidadão comum era muito importante, porque o sinal de televisão era muito precários. Então, a partir disso aí, o governo do estado comprou a ideia de incentivar a criação de novas associações. Teve uma fase também que as prefeituras eram muito pobres. Uma máquina ia numa prefeitura, uma patrol, de 2 em 2 anos. Então o Estado, à época, doou maquinário para a associação, para que a associação contratasse pessoal e pudesse fazer serviço de patrulhamento, principalmente, para os municípios. Então já foi um outro apelo da necessidade de motomecanização. Posteriormente, já no mandato de Zé Antônio Delgado, as prefeituras sofriam muito com o assédio do pedido de emprego. E como não tem emprego para todo mundo, então aquele grupo de prefeitos à época resolveu trabalhar o desenvolvimento econômico. E na época Brasília tinha muito dinheiro para reforma agrária,
Então, eu fui contratado para a MAP para fazer um projeto do Banco da Terra. Seu namoro com a MAP começou por aí? Por aí. Anteriormente, à época do Luiz Cláudio, eu dava uma consultoria como agrônomo, dava uma consultoria na Minas Cana e tivemos algumas ações na MAP, mas assim, sem vínculo. Sei. Com essa oportunidade de fazer o projeto, nós conseguimos 3 milhões de imediato para poder aplicar nos 20 municípios. Era o Banco Rural. Banco da Terra. Banco da Terra. Banco da Terra. Era um programa sensacional que promovia uma reforma agrária descentralizada, onde a pessoa escolhia a terra, negociava-se o preço, o dono queria vender, diferentemente das desapropriações, e a pessoa não precisa de deslocar do seu meio para outras regiões para conseguir o benefício da reforma agrária. Dos recursos. Então, esse projeto, ele, assim, na época nós contratamos mais de 80 famílias e com o tempo o programa foi paralisado, tirou da mão das associações microrregionais, passou para o sindicato de trabalhadores rurais, que às vezes não tem a perna suficiente para manter. Mas foi um programa interessante para a época. E movimentou os Pronaf, os Bancos do Brasil da região passaram a aplicar mais recursos de Pronaf, mesmo para aqueles que não eram favorecidos pelo programa do Banco da Terra. E à época, eu me lembro, o Marco Antônio do Banco do Brasil foi uma pessoa que propulsionou ajudou muito, né? Muito a agropecuária de agricultores familiares aqui do Vale do Piranga. Ô Zé Adalberto, hoje em dia, qual é a função da MAP e o que foi inovado? Olha, como eu disse anteriormente, a cada época vem novos desafios. Hoje, a gente trabalha muito com trabalhamos o apoio para... Nós temos maquinário, nós temos uma usina de asfalto que consegue fazer o asfalto por 60% do custo, do custo que um empreiteiro cobraria. A gente tem uma equipe de topografia muito boa que atende bem as prefeituras. O serviço do topógrafo, às vezes, não aparece muito, mas é muito importante. Ela é importante. Né? Só a economia que faz na contratação do serviço de engenharia nosso já paga praticamente a contribuição. E as prefeituras hoje estão muito desprovidas de recursos, então a gente não tem como cobrar mais para poder oferecer mais coisas, porque um precisa de uma coisa, outro precisa de outra, certo? A gente tem trabalhado muito, principalmente aí naquela fase em que o governo do estado não estava repassando os recursos de IPVA e de ICMS, a gente trabalhou muito a comunidade como um todo. Visitamos as câmaras, visitamos a comunidade, professores que muitas estavam ameaçadas de ter seus salários atrasados porque não repassavam o ICMS do Fundeb. Então, o prefeito ficava com aquela dificuldade de tirar dinheiro do Caixa Único para isso. Então, ano passado, a gente ficou praticamente no mês de junho a dezembro nessa luta. E, ao mesmo tempo, reunindo com a AMM, que é a Associação Mineira dos Municípios, no sentido de pressionar o então governador para que voltasse a repassar esse recurso que constitucionalmente é das prefeituras, é dos municípios. Ele é arrecadado pelo Estado, mas ele não repassava. Alguma lei beneficiava para ele não fazer esse repasse? Porque a gente vê a coisa acontecendo, as prefeituras apertadas, sem dinheiro, e o ex-governador aí de boa, o atual governador também parece que não repassou no primeiro mês. No primeiro mês, depois ele foi ameaçado. Agora, se fosse ao contrário, o que acontecia, Zé? Todo mundo caçado. O juiz bloquearia o recurso dos cofres da prefeitura da casa dele. Da casa dele, nós já tivemos casos assim. Então, assim, foram 2 pesos, 2 medidas para uma mesma situação de apropriação indébita de um recurso público que não fazia jus ao Estado. Mas como é que não deu nada, Zé, para esses caras? O Zema, ele, no primeiro mês ele começou com isso, e aí a ameaça do impeachment, e ele tem mais a perder, ele já deu jeito voltou a pagar e negociou. O primeiro mês. Negociou os valores de janeiro, que ele não havia efetuado, e negociou também 7 bilhões do governo anterior,
mas é para um prazo muito maior. Então quer dizer que a dívida de 12 caiu, as associações, as prefeituras aí negociou por 7. 7. Perdeu quanto aí nessa brincadeira? 5 bilhões e 400 milhões. É um dinheiro que faz muita falta no caixa aí das prefeituras. Dinheiro que não estava sobrando, né, Wesley? Pois é. Porque quando tem sobra, às vezes poderia equilibrar os esforços no sentido do Estado intensificar mais a área de saúde, coisa que ele tem mais expertise, mas é um dinheiro que não estava sobrando nos cofres das prefeituras. Pois é, nós vamos para o primeiro intervalo comercial. Na sequência, vamos falar também do desastre que aconteceu em Mariana, que atingiu profundamente Ponte Nova e a nossa região, algumas cidades da nossa região. A MAP teve uma importância fundamental neste debate com a Samarco. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Muito bem, de volta com o programa Espaço Aberto, recebendo hoje José Adalberto Rezende, secretário executivo da AMAP, que está completando 35 anos, e secretário executivo também do Civolp. José Adalberto, tivemos aquele desastre ecológico que aconteceu na Samarco, né? E que prejudicou várias cidades aqui no nosso entorno e também de outros estados, o Espírito Santo. A MAP foi propulsora aí também de um embate muito grande com a Samarco, né, Zé Adalberto? Sim. A gente teve os primeiros contatos quando a gente detectou que havia um erro no termo de transação de ajuste de conduta. Eles descreveram no termo que os diretamente atingidos e que teriam compensação financeira por dano ambiental, reparatória. Então eles descreveram que os municípios diretamente atingidos seriam aqueles que estivessem às margens do Ribeirão Santarém, que é onde que formou a barragem, no Gualacho do Norte, no Rio do Carmo e no Rio Doce. Então, quando escreve que os municípios que estão naquela área serão diretamente atingidos, aí na hora de elencar, no parágrafo de baixo do TAC, elencar os municípios, pulou Ponte Nova. De imediato, a gente teve uma discussão muito grande e eles tinham receio de mexer no TAC e de aparecer novas coisas. E o pessoal da BHP Bilito e da Vale tinham muita força nesses colegiados que estavam montando no CIF. Então, isso foi assim uma perda muito grande para Ponte Nova, que logo de imediato o governo do estado de Minas, ele, através do BDMG, que é um banco de fomento, ele disponibilizou, BDMG Rio Doce, 250 milhões de reais a juros subsidiados para os empresários da área de comércio, serviços, indústria, para os empresários dos municípios diretamente atingidos. Então, nesse primeiro momento, o empresariado de Ponte Nova ficou fora. Posteriormente, veio os 500 milhões para saneamento básico. Aí, o prefeito de Colatina, ele tinha interesse apenas por tratamento de esgoto. Aí, a gente falou, não, os nossos municípios têm mais pendência no lixo. Nós temos mais pendência no lixo. Aí, através de muita disputa, Guto, reuniu, aí depois o Silvério entrou na jogada também, aí a gente conseguiu 10% para o resíduo sólido urbano, que é o lixo. Posteriormente, para dividir o bolo dos 500 milhões para os 39 municípios, que até então Ponte Nova não estava, novamente os municípios grandes queriam que fosse um rateio desses 500 milhões por população. E nós temos cidades igual o Rio Doce, que tem 2.700 habitantes. Santa Cruz, 3.000 e pouco. Santa Cruz. Então nós íamos ter municípios recebendo 700, até 1 milhão desse dinheiro, que não ia dar nem para fazer a fase de projetos. E se desse para fazer a fase de projetos, iam ficar uma série de projetos inacabados. Sim. Eu ponho um interceptor de esgoto, mas não tem a estação de tratamento de esgoto, ou vice-versa, ou constrói a estação de tratamento de esgoto e às vezes não tem interceptor na cidade toda. Isso é muito comum. A gente conseguiu fazer o rateio pelo FPM.
que aí permitia que o menor FPM 0,6. 0,6. E isso garantiu que o município que tivesse o menor coeficiente de FPM já garantisse 4.700.000. Isso já foi um ponto positivo. Muito. E priorizamos também que aqueles municípios que foram mais atingidos, a exemplo de Mariana e Barra Longa, que fosse garantido para eles 100% do esgoto tratado na sede. Mariana ganhou muito com isso. E esse trabalho, sabe, à época foi feito pela MAP. O Duarte, quando ele conseguiu emplacar isso, ele falou assim, praticamente a gente está... Esse benefício que a MAP trouxe para Mariana vai justificar a contribuição do município de Mariana com a MAP para os próximos 100 anos. Eu ouvi isso do Duarte. Bacana, ué. Tá certo? Barra Longa, pelos ter sido também muito atingida na sede, teve também 100% do esgoto garantido, tá certo? E os demais municípios, não todos, né, mas os 10 da nossa área de abrangência aqui, começando em Mariana até Raul Soares, todos eles ficaram, de certa forma, com tratamento diferenciado pelo fato de estar mais à cabeceira, aonde que a lama afetou mais. Principalmente esses primeiros aí, de Mariana até Santa Cruz do Escalvado, Rio Doce, é considerado área ambiental 1, do qual também Ponte Nova faz parte. Tem uma série de privilégios e de programas para esses municípios que estão mais a montante do problema. A participação, Zé Adalberto, da Fundação Renova, na sua opinião, ela trava muitas coisas ou ela ajuda a liberar mais rápido as coisas? A Fundação Renova é importante nesse trabalho de recuperação? Se fosse num país sério, não seria possível esse subterfúgio. Porque o que aconteceu ali criou um terceiro ente, sim, né, para administrar um passivo que foi gerado pela uma empresa cuja propriedade são as duas maiores mineradoras do mundo. Então, para tirar do foco, do olho do furacão, ações da Vale e de BHP, interesse maior. Aí criaram a Renova. A Renova tem um quadro de funcionários muito bom, muito preparados para protelar as ações. Protelar, para enrolar, né, Zé? Certamente a gente estava numa reunião em Mariana e o secretário de obras lá disse, esse pessoal da Renova é muito ruim de serviço. Eu falei assim, não, eles são muito bons para aquilo que eles se propõem, para que eles foram contratados. Mas tem boas pessoas lá, a gente entende, tá certo? A gente teve a oportunidade, numa época lá, abaixo do presidente, tinha uma pessoa que, pena que ele não ficou, porque ele tinha uma visão de melhorar, aproveitar do Ocidente e dar uma... recompor o Vale do Rio Doce como um todo, sabe? Mas eu acho que ele contrariou os interesses lá da turma que estava com outros pensamentos e ele acabou por sair. Na época alegou que era problema de saúde, mas não, eu acho que é porque assim não atendeu as expectativas. Não bateu muito as ideias dele com o que de fato a Vale e a BHP Billiton pensam em fazer com o estrago que a Samarco fez para a região. Zé Roberto, essa entrada de Ponte Nova num acordo vai beneficiar a cidade em quê? Além só no tratamento de esgoto? Ou tem mais algumas outras? Tem uma série de outros programas. São 41 programas que tem no para Ponte Nova. Para os municípios que têm essa questão diretamente atingido. Certo. Então, além desses 22 milhões para o tratamento de esgoto, que vai melhorar a bacia toda, todinha. A cidade de Ponte Nova é a que tem a sede mais populosa aqui da cabeceira do Piranga. Então, isso já é um ponto. A questão do lixo vai ser melhorada também. E nós estamos pleiteando agora, através do Silvério e do Duarte, 30 milhões para a gente buscar uma alternativa coletiva para o lixo da região. Hoje os municípios nossos, nenhum deles tem estrutura. Todo mundo no sufoco. Todo mundo no sufoco. Nenhum deles tem estrutura de ter um aterro sanitário. Aterro sanitário atendendo toda a legislação. Sim. Tá certo? E a maioria não tem volume de lixo também
para viabilizar, né? Então a gente está fazendo esse pleito. Eu acredito que nos próximos 6 meses muita coisa vai acontecer. Sim. Isso para a questão do lixo, do né? lixo. Que de certa forma melhora o meio ambiente, melhora a questão de saúde. E para né? de penalizar as prefeituras um pouco também, Exatamente. né? Porque com as próprias pernas, cada um buscando resolver o seu problema isoladamente, nós vamos ter lixo para os próximos 100 anos mal destinados. Aquelas que não têm capacidade, como Santa Cruz, Adalberto, parece que eu trouxe um convênio, foi do lixo outro dia para você. Como é que está o andamento disso? O Simvalp, né? Aí nós já estamos falando de Simvalp, que tem muitos outros assuntos para a gente falar do Simvalp também, que foi uma conquista magnífica para Ponte Nova e para toda a região e outras regiões também de Minas Gerais. Nesse contexto, qual é o papel do Simvalp? Como é feito o atendimento a essas prefeituras que têm o lixo condenado e pouco lixo para recolher, Isabel? O Simvalp, pelo fato de ele ser um ente público, ele é uma autarquia das prefeituras. E ele tem poder de delegação de fazer certas partes que a gestão pública exige, substituindo a prefeitura. Nesse interim, foi licitado para 40 municípios o transporte e a destinação final desse lixo. Se fosse cada um isoladamente tentando fazer essa licitação, nós temos um exemplo aqui, Teixeiras hoje está pagando para nós 14 mil por mês. Estava pagando 33 quando licitou isoladamente para uma empresa de Leopoldina. Se fosse para cada um buscar essa solução isoladamente, obviamente que esse sobrepreço ele estaria ocorrendo em todos os casos. Mas hoje os municípios que querem aderir, e acaba que fica mais em conta porque estava fazendo da forma indevida, descumprindo a legislação e de uma forma cara. Você manter um trator de esteira hoje para aterrar 3, 4 toneladas de lixo dia, você tem um custo de mais de R$1.000 por dia do trator. Uma hora de trator de esteira, R$150. Então, o Simvalp ele fez a licitação, os municípios montam a sua estação de transbordo e fica um container de 39 metros cúbicos no pátio da prefeitura, ou na garagem, ou devidamente acomodado para não trazer poluição, não produzir vetores aí. Então, esse lixo ele é transportado por uma empresa especializada que vai levar para um aterro comercial devidamente licenciado. Hoje tem sido feito aonde? Hoje, os municípios que já são beneficiados com essa estação de transbordo, Sem Peixe, Rio Doce, Oratórios, Santo Antônio do Grama, Amparo do Serra, Teixeiras, Pedra do Anta, Araponga e outros estão aderindo. Hoje o Cajuri já fez opção, Ponte Nova está analisando também, a questão financeira tem pesado muito. E Santa Cruz, conforme você mesmo disse, né, já está... Aderiu. Ô Zé Adalberto, a questão da localização, tem que ter um local para receber esse lixo regional. Vocês já estão estudando o local? Já existe alguma proposta concreta com relação a isso? Nós estamos analisando tanto a questão do local e quanto também a forma dessa destinação. Nós estivemos a Manaus recentemente para visitar uma planta onde queima o lixo e gera energia elétrica. Bacana. Tá certo? O projeto está em fase de construção, mas já tem um piloto dele que funcionou em Unai, onde a gente foi também, tá certo? Caminho, né? Se essa for a forma mais adequada, em pouco tempo a gente espera, não estou sendo tão utópico, mas a gente espera que nós vamos trocar lixo por energia elétrica gerada, de forma que pode até dar retorno para a prefeitura de receita. Vende para CEMIG? Esse local tem que estar perto de uma subestação para facilitar, injetar a energia gerada na subestação para que possa negociar com as concessionárias. E você tem noção de que pode ter de energia, Zé Adalberto, toda a região nossa?
Em princípio, nós fomos procurados a cada 120 toneladas de lixo seco, pode gerar 5 megas de energia. Mas eu sou um pouco cético, eu acho que se gerar 3... Tá bom demais. Tá bom demais, porque você vai transformar problema em solução. Porque nós não temos problema do lixo, propriamente mal destinado. Nós não temos problema de falta de energia, apagão, ameaça de apagão. Sim. Então nós vamos ter um problema resolvido e atenuando o outro da geração de energia. Importante. Nós vamos para o faturamento e voltamos daqui a pouquinho. Falando de Sinvalp, AMAP, vamos falar do SIM, que é um programa também que é desenvolvido no Sinvalp, Zé Adalberto? Sim. Programa do SIM, e vamos falar também da questão da iluminação pública. Até já. Zé Adalberto, vamos falar agora um pouquinho mais do Sinvalp. A questão da energia elétrica em Ponte Nova, o Sinvalp hoje toma conta de quê? Onde reclamar, Zé Adalberto? Por exemplo, eu sei que a gente pode reclamar da rua da gente no Sinvalp, no 0800 do Sinvalp, ou então pelo aplicativo do Sinvalp. Conta pra gente. Vamos fazer um breve histórico, né? Porque sim, é bom. Quem fazia a manutenção da iluminação pública era as concessionárias. Que eu falo concessionária porque nós temos no Sinvalp municípios que são atendidos por CEMIG e tem municípios que são atendidos pela Energisa. E tem municípios que têm os dois. O Viçosa tem um distrito que é Energisa e a sede do município é CEMIG. E essa comunicação era muito mal feita e os prazos eram muito dilatados para dar a resposta ao cidadão. Tinham 2 erros graves nisso aí. A CEMIG ela recebia para prestar esse serviço e ao mesmo tempo ela recebe também pelo consumo das lâmpadas. Então, uma lâmpada apagada ela não consome. Então, quanto mais retardava esse atendimento, mais lucro ela tinha na receita do consumo. Com certeza. Então, era uma premiação pela ineficiência. A minha irmã tem um posto de gasolina em Viçosa e o posto dela estava simplesmente iluminando uma área nobre da cidade, que costuma acumular pessoas lá fazendo coisa errada. Então, ela reclamou com o CEMIG, pediu 60 dias, achou um absurdo, e passou-se os 60 dias, não tinha sido atendido. Porque Viçosa tem uma peculiaridade que o prefeito Anjo, quando houve a obrigatoriedade das concessionárias passarem os serviços de manutenção para as prefeituras, Viçosa conseguiu uma liminar que não a obrigou a assumir essa iluminação pública. Então, Viçosa tem uma situação hoje que ela é atendida por uma empreiteira da CEMIG e de tempo em tempo, quando acumula muitas lâmpadas queimadas, muito defeito, ela vem no Sinvalp e faz uma contratação terceirizada de um serviço que o Sinvalp faz. Presta. Então é um sistema misto que eu acho que quem perde é a população, porque para juntar 500 lâmpadas queimadas, fica pessoas com menos segurança ou menos sensação de segurança pelo fato da iluminação não estar funcionando. Então, quando a gente criou o Sinvalp, tinha 3 opções à época. Cada município fazia o seu isoladamente, ou o consórcio dos municípios montar equipes próprias e fazer o serviço, ou a terceira opção, que seria o consórcio licitar e colocar na mão da iniciativa privada, que tem muito mais eficiência e mais compromisso de resolver. Então, essa terceira opção vingou. À época, Wesley, o custo da CEMIG era de R$ 8,00 por ponto existente. Então, se uma cidade tem 8.000 pontos, tem 1.000 pontos, ia pagar R$ 8.000. E pelo fato da CEMIG, ela contratava à época para 774 municípios, então entendia-se que o custo da CEMIG era um custo mais baixo, porque contratava para muito mais quantidade. Com a fragmentação, esse preço poderia aumentar em 30%. Eram os números que a CEMIG tinha e a MM. E felizmente o Sinvalp
deu uma boa publicidade, deu transparência no processo e conseguimos, à época, licitar por R$ 4,51. Me lembro lá. Então isso foi uma conquista. Na época já tinham outros consórcios, já tinham licitado a 7, 8, até R$ 9. A gente conseguiu trazer desse 8 que custava para a CEMIG para R$ 4,51. Metade quase. Metade. Então, e felizmente ganhou uma empresa bem estruturada e a gente só paga eles mediante um laudo de conformidade que um engenheiro da nossa confiança faz. Engenheiro eletricista, o Emerson. Então, temos essa pessoa que faz o laudo se tiver em conformidade. Se não tiver, a gente suspende o pagamento até esse quadro entrar na normalidade. Ô Zé Adalberto, esse atendimento do Sinvolpe com as cidades afiliadas, ele é somente em zona urbana ou também na zona rural? Onde tem postes que a prefeitura entende que é iluminação pública, isso acontece tanto na área urbana, nos distritos, nos povoados e até em algumas comunidades, onde os postes são de responsabilidade da CEMIG. Diferentemente de ter uma fazenda que o dono é que banca essa estrutura do interesse privado dele. Mas aonde que for, mesmo em fazendas que houve reconhecimento por parte da prefeitura que é de interesse público a iluminação, ela é feita pela empresa terceirizada, contratada pelo Sinvolpe. Hoje, Ponte Nova, e você vai dar a sua opinião aqui, é muito bem servido, Ponte Nova e região, tanto pelo Sinvolpe, pela MAP, CISAMAP, são os consórcios aí que administram aí várias coisas aqui na nossa região e Ponte Nova muito bem servido. Questão do SIM, Zé Adalberto. Pelo meu entendimento, eu fui em algumas reuniões lá da AMAP, o SIM é para regularizar a produção de quem está lá na zona rural, que faz um queijo, que faz um doce, que faz... Ele já está em pleno funcionamento ou ainda não vingou, Zé Adalberto? O SIM, ele é um serviço de extensão municipal. Então, cada prefeitura que agora está vendo até uma cobrança por parte do Ministério Público para que os prefeitos instituam o serviço de inspeção municipal. Só que traz uma despesa muito alta para a prefeitura, principalmente nesse quadro que a gente se encontra de pouco recurso. Então, o benefício é só a segurança alimentar de saber que o produto foi inspecionado pelo Serviço de Inspeção Municipal. Porque só pode comercializar na área do município. Então a ideia nossa, nós estamos trabalhando isso já. Regionalizar. Regionalizar dois sentidos. Que os produtos inspecionados pela equipe do consórcio, eles possam ser comercializados ou na área de abrangência, ou nós estamos tentando também um modelo que já funciona em alguns lugares, onde que o consórcio faz um convênio com o Ministério da Agricultura, se adequa à realidade, às exigências do Ministério da Agricultura, e aí os produtos poderão ser comercializados em todo o território nacional. Se a gente conseguir isso, que ainda não está na plenitude de funcionamento, porque nós tivemos que recuar um pouco devido à situação financeira das prefeituras, a gente vai ter incentivo para que o fabricante de uma linguiça, de um doce, de uma compota, ele possa ter o seu produto regularizado e promovendo segurança alimentar para quem consome. Promove e gera... Exatamente, gera recurso. Né? Então esse é um trabalho nosso que ele tem foco tanto na área da saúde, né, que a vigilância sanitária que depois vai verificar, e também tem a questão do desenvolvimento econômico que está por trás. Como é que chamam o que foi candidato a vice de Anastasia? Muito meu amigo, eu esqueci o nome dele. Marcos Montes. Marcos Montes é o secretário executivo do Ministério da Agricultura. Inclusive já pleiteamos lá uma ida da prefeita Soninha para conversar com ele. Quem sabe vocês vão lá nele também. Ele esteve na marcha. Estava lá na marcha? Ele estava na marcha. Vamos falar da marcha também. Se colocou à disposição para poder alavancar essas coisas. Cara, bom de mexer com ele demais. Muito bom mesmo.
E vocês mostraram interesse e vão estar lá também, Sim, né? a gente vai estar procurando para dar uma celeridade nessa questão do convênio do Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura com os consórcios. Com os consórcios. Já está assim, no governo passado, já teve, no Temer, o Brair Maggi, ele levantou essas questões e teve uma certa dificuldade com o corporativismo dos veterinários do Ministério da Agricultura. Mas essa questão que se contorna, está entendendo? Se o nosso consórcio for fazer, a gente não vai fazer meia boca, a gente vai procurar fazer dentro da lei. Dentro da lei. Porque nós não vamos usar estrutura de consórcio para burlar a lei e burlar o consumidor como um todo. Porque é uma coisa muito séria, né? É muito séria. Muito séria. Ô Zé, outra coisa importante que eu acho que é o trabalho que vocês lá na MAP, no Sinvolve, desenvolvem, é essa parceria com as prefeituras. Como é que é feito o atendimento? A demanda é grande, Zé Adalberto. Como é que você encaixa as coisas ali? Quanto mais arroxo há por parte das prefeituras, seja de estrutura, de pessoal e de dinheiro, maior é a necessidade desses órgãos de consórcio e de associações. Que é a hora que a barriga dói e que precisa de buscar alternativas mais adequadas, né? Então, hoje, com essa crise que se instalou aí, a gente é muito mais demandado. Pra você ter uma ideia, nós temos um município igual Congonhas, que tem um orçamento de 440 milhões ano. Ele tem 7 mil habitantes a menos que a Ponte Nova e tem um orçamento quase 3 vezes maior que o de Ponte Nova. Então, para você ver. E Congonhas, não por ter um orçamento tão grande, que ele despreza as ações consorciadas. É um dos municípios que mais nos demandam. Tanto na parte da extensão de rede, que a gente tem uma licitação de extensão de rede, que é colocar novos postes, novas linhas, melhorar as existentes, eficientizar o sistema de iluminação pública que está aí hoje. É o município que mais demanda consórcio. Congonhas. Então, não é porque é pobre que é rico que tem que consorciar. Tem que consorciar porque tem que buscar mais soluções. E nós sabemos que a partir das manifestações de 2012, 2013, o cidadão está mais conhecedor dos seus direitos e cada vez cobrando mais. Cada vez mais. Ô, gente, o papo está tão bom que uma hora aí, Zé Adalberto, está passando depressa demais, senhor. Está quase no final já lá. Nós vamos faturar na volta o último bloco, recebendo hoje o secretário executivo da AMAP, Zé Adalberto Rezende, e também secretário executivo do Sinvalpe. Até já! O programa, quando é muito bom, ele passa rapidinho, mas deixa eu falar mais umas ofertas aqui do Sacolão Center para você. Ofertas essas válidas a partir de amanhã, terça-feira. No Sacolão Center você tem maracujá a 6,98 kg. Tem também feijão carioca a 5,99 o pacote. Chuchu a 1,48 kg. Moranga japonesa a 1,98 kg. E tem mais. Ovos brancos 9,99 cartela com 30 ovos. Isso mesmo. 9,99. Mussarela peça-pedaço a 16,98 kg. Sacolão Center, cada dia melhor. Sacolão Center, o preferido da dona de casa e do trabalhador. Zé Adalberto, vamos falar agora um pouco mais sobre o Sinvalpe. Como é que o público tem acesso? Nós já falamos aqui que é pelo aplicativo, você abre no seu celular e pode fazer a reclamação, e também pelo 0800. A troca de lâmpada nas ruas, ela segue um processo, ou se, por exemplo, Santa Cruz te chamar amanhã, o Sinvalpe, eles vão lá amanhã mesmo, ou tem um organograma a ser seguido? Primeiro eu vou falar um pouco a decisão nossa de que a comunidade tinha que participar. A época, o Tribunal de Contas, ele não permitia que a mesma empresa que fosse fazer a manutenção, que ela fosse responsável pela ronda. Ela tinha até uma frase que falava que era deixar a raposa tomar conta do galinheiro.
Tomamos, Porque hein? se você ganha... Tomamos? Tomamos conta? A raposa tomou conta? Não, aí houve esse impedimento dessa... Não, só tomou conta no sábado, ué. Tá. A raposa tomou conta. Não foi trocadilho, não. Não, mas foi uma coincidência. Mas o que aconteceu? Aí discutimos diversas formas e chegamos num acordo que se a prefeitura montasse a sua ronda noturna e que envolvesse mais a comunidade para fazer a comunicação, seria mais eficaz, porque o cidadão ele percebe que está mais rápido que o funcionário da prefeitura, né? E com o advento dessa violência que está aí, a iluminação pública passou a ser um fator primordial para poder reduzir a violência. Ainda assim, nós temos esses problemas todos. Mas então, nós licitamos uma empresa que fizesse a comunicação, que é até uma empresa aqui de Ponte Nova. Nós temos um responsável técnico que faz vistorias amostrais todo mês e passa um relatório para a gente, para saber se está funcionando. E tem um prazo contratual da empresa a partir da comunicação. Na hora que o cidadão liga para o 0800, já cai uma ordem de serviço para a empresa, cai uma para a prefeitura e uma no Sinvolp. Então a gente tem um controle da quantidade de serviços que estão para fazer. E a empresa ela se programa com o número de equipes de acordo com o período que queima mais. No período chuvoso queima 5%, no período seco queima 3%. Então ela já se prepara para o período chuvoso, que sabe que vai ter mais sinistros. Então tem 5 dias a partir da comunicação para efetuar o reparo. E a gente tem controle disso lá no nosso quando começa a atrasar muito, a gente chama para uma reunião, a gente suspende pagamento, tá certo? Não tem muito refresco, não. E quando tem 2 lâmpadas, aí esse prazo já cai para 3 dias. E quando tem de 3 lâmpadas acima, são 24 horas obrigatoriedade de fazer o reparo, porque aí já passa a ter um ponto de escuro muito maior quando são queimas consecutivas. E é muito comum, às vezes, um mesmo motivo queimar mais de 2 ou 3, né, um curto, alguma coisa do tipo. Sim. Mas a comunidade tinha que participar mais. Eu acho que, por exemplo, nos bairros as comunicações são maiores, porque aflige a casa da pessoa. Sim. Agora, nos pontos comerciais, já não tem tanto essa comunicação. O aplicativo, a gente levou ele nas escolas e as crianças adolescentes passaram a usar o aplicativo. Que domina mais fácil. Domina mais fácil. O aplicativo facilita tanto a economia para que não tem que pagar pela ligação, que quem paga, na verdade, é a empresa terceirizada, que o aplicativo já é 0800 mesmo. Então, sai bem mais em conta. E é eficiente, Zé Roberto? É muito eficiente. De tempos em tempos a gente contrata uma Honda que a pessoa vai com o carro e de dentro do carro mesmo ele já dá o comando. Dá o comando. Ele abre o aplicativo e coloca o que se trata. Se é uma árvore interceptando um fluxo luminoso, se é uma lâmpada intermitente, aquelas que acende e apaga, ou se é uma lâmpada de queimada mesmo. Então o Sinvalp também faz o trabalho de poda de árvore? A poda está incluída na manutenção da iluminação pública dos galhos de árvore que interceptam o fluxo luminoso. É diferente da árvore que está acima do poste. Essa aí já não é com a gente. Zé, o Sinvalp hoje, ele é exemplo aí para outras regiões? Com a necessidade de aderir à questão, foram criados bons consórcios, sabe? Mas a gente, pela forma como a gente começou, de pôr responsável técnico, a gente tem uma assessoria jurídica muito boa no que tange a consórcio. Doutor, a gente tem tido muito sucesso e somos muito visitados. Nós já fomos visitados por uns 4 ou 5 consórcios do sul de Minas, que tem uma cultura mais voltada para o associativismo do que a Zona da Mata de Minas. Né? São mais evoluídos.
mas já nos procuraram, a gente está sempre... Serve de modelo, né, o Sinvalp hoje. A gente, nesses encontros que a gente vai, a gente também tem oportunidade de debater os trabalhos. Não, vamos voltar na MAP e os prefeitos. Marcha em Brasília foi na semana passada. Foi retrasada. Semana atrasada, semana passada foi Semana Santa. Foi a Semana Santa, isso mesmo. Como é que foi? Qual é a análise que você faz dessa marcha lá em Brasília? Teve 2 pontos para mim que foram fundamentais. O governo está pelejando com a reforma da Previdência. É necessário, no seu entendimento? É necessário. O Brasil precisa ser dessa maneira que está sendo feito? Isso aí, a política vai trilhar os caminhos lá, os sindicatos vão fazer o seu esforço, ali, vai ter um acordo, um ponto, outro. Ela é necessária porque se nós continuarmos dessa forma, nós não vamos ter garantia dos nossos filhos e nossos netos serem beneficiados com a aposentadoria. Eu falei naquela entrevista que você ouviu da Rádio Ponte Nova. Eu tenho, daqui a 5 anos eu aposento no modelo que está. Mas eu prefiro pagar mais 10 anos, enquanto eu tenho força de trabalho, pagar mais 10 e continuar, e ter uma garantia que na hora que eu não tiver essa força de trabalho, eu tenho certeza que eu vou receber. Então, se não houver essas modificações, essa corta de regalia, que tem muitas classes que são muito beneficiadas, né? E o cidadão comum, o de salário mínimo, de até 2 salários, ele paga religiosamente. Para esse não tem regalia, não tem privilégio. Nada, tem nada. A questão da aposentadoria rural, ela precisa ser mantida, ela não é esse factoide que fala que a pessoa trabalhou e não contribuiu e agora não poderia ser beneficiado, porque existia antes o Fundo Rural. O Fundo Rural, aquelas pessoas que produzem e tiram a nota fiscal, paga 2,5% da receita bruta do faturamento do que ele vende. Então isso aí acaba que também onera a produção. E você pode ver, você convive em Santa Cruz, as cidades pequenas elas dependem muito da movimentação do dinheiro do aposentado rural. Muito, mas muito. Você vai no Guaraciaba, no Santa Cruz. Então, conforme eu já disse, a gente tem que ter esse olhar que precisa tirar as injustiças, mas que precisa de se fazer. Já teve oportunidades para trás que teve um campo mais fértil para se fazer, mas que foi adiando, né? Mas que agora não é uma reforma de Bolsonaro, não é uma reforma de Temer, não é uma reforma de Dilma, de Lula. É uma reforma que a sociedade brasileira precisa de passar por ela. Qual outro ponto positivo que você viu? Outro ponto é que eu vi harmonia, tanto por parte do Senado, quanto por parte da Câmara, Congresso como um todo, e também dos representantes do Executivo que foram lá. E pôde ver que a situação das prefeituras realmente não é aquele choro que tinha antes de ir com Pires, não. É porque sente que o cidadão comum, ele precisa dos serviços imediatos da prefeitura. E ao longo dos tempos, tanto o governo do estado quanto a União vem repassando muitas atribuições para as prefeituras, sem o devido repasse de fundos, de recursos para poder cumprir esses compromissos. Ô Zé, outra coisa que eu acho legal lá, agora já na MAP, de vez em quando que eu vou participar de reunião lá, a MAP também atende aqueles prefeitos que não são filiados. Às vezes eles procuram muito lá a MAP também, não procuram? E qual é o motivo deles não filiarem? É uma pergunta que eu gostaria de fazer para eles. Porque... Mas não acontece isso? Muita gente vai lá tomar opinião, pedir os serviços da MAP. Acaba que existindo uma associação para defender os interesses, exemplo da questão do rompimento da barragem, o serviço não é direcionado apenas no município. Assim como ajudou Mariana, o Raul Soares também se beneficiou. Sim. Tá certo? Eu acho que falta um pouco do conceito de associativismo, que o valor que se paga é muito baixo relativamente aos benefícios que traz para toda a região. Muito grande. Tá certo? Mas é uma pergunta que eu deixo para você fazer para eles. Vou fazer. Cada um que vier aqui eu vou fazer essa pergunta. Por que ele não é filiado à MAP? Ô Zé,
Eu gostaria de agradecer imensamente sua presença aqui conosco, foi um programa muito bacana. E no que depender do programa Espaço Aberto, nós estamos aí à disposição da MAP, do Simvalp. A gente agradece mais uma vez pelo espaço, tanto do Espaço Aberto pelo seu programa, quanto também a TV Educar também tem dado cobertura nas nossas ações, tem trazido muitos assuntos, não só de interesse da AMAP, mas das administrações municipais e da região como um todo. Na hora que sair lá a programação dos 35 anos, vai ser agora em novembro? Vai ser em novembro. Novembro. Passa rápido. Fala aí pra gente, tá bom? Tá ok. Zé, muito obrigado pela presença, disponha, tá? Falei com o José Adalberto Rezende, ele que é secretário executivo da AMAP e secretário executivo do Simvalp. Eu volto na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Tchau!